Jeová Jiré, número 3. Esta mensagem titulada Jeová Jiré, número 3, Jehovah Jireh, number 3, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 4 de abril de 1964, num sábado à noite no 4-H Club Barn, em Louisville, Mississippi, Estados Unidos da América. Inclinemos a cabeça só por um momento para a oração. E chamou ele o nome do lugar, o Senhor proverá, donde se vê no monte do Senhor até ao dia de hoje. Nosso Pai Celestial, estamos gratos esta noite por termos este privilégio de reunir em nome do Senhor Jesus para adorá-lo no espírito da sua ressurreição. E estamos tão gratos a Ti pelo que já fizeste por nós, identificando-te pela palavra entre nós e pela ressurreição. E nossas esperanças estão edificadas tão alto, Senhor, porque sabemos que o Deus a que servimos não é algum Deus histórico, mas um Deus do tempo presente. Aquele que ressuscitou dos mortos e tem provado ser o Deus que esteve com Moisés e com Abraão e todos os apóstolos, e ainda o mesmo Deus. Então nós nos unimos a Ed Pernot quando disse: minhas esperanças estão edificadas sobre nada menos do que o sangue e a justiça de Jesus. Assim te agradecemos por este grande conforto e consolação que temos. Pai, esta noite, se há um aqui entre nós esta noite que não tem esta grande esperança, que essa seja a hora em que essa grande verdade eterna lhes seja revelada, Pai, para que saibam que o motivo de estarem aqui na terra não é só para trabalhar, e é um dos motivos, claro, mas o motivo principal é se tornar um filho ou filha de Deus, e que isso se realize esta noite. Concede, Senhor. Abençoa-nos agora, enquanto temos companheirismo ao redor da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade. E que o grande Espírito Santo tome a Palavra de Deus e a reparta a nós, conforme necessitamos. Pois pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Obrigado pela oportunidade de retornar esta noite e reencontrá-las, ótimas pessoas, com este glorioso Evangelho. Anunciamos que agora, amanhã de manhã, a escola dominical, os pastores cooperadores juntos, farão uma escola dominical conjunta neste local. Acho muito bom. E muitos pegaram os assentos de suas igrejas e os trouxeram aqui para o povo, e fazer tal coisa é realmente uma ótima e leal ação das pessoas. Somos gratos a Deus pelo clima bom que Ele nos deu. Previram que teríamos tempestades e tal, o tempo todo, mas Ele segurou as tempestades e não tivemos nenhum só problema. E somos gratos por isso. E agora, esta noite foi dada... Só temos tido cultos evangelísticos habituais, e se houver visitantes conosco, não temos dado muita ênfase em pecadores virem a Cristo, e escolhi um tema na última quinta-feira à noite, e ainda nem cheguei a ele. Temos falado sobre Abraão, e ainda nem chegamos ao tema Jeová Jiré. Assim, estamos tentando concluir isso esta noite, e confiamos que o Senhor salvará cada pessoa que não é salva, e encherá a todos que não estão cheios do Espírito Santo esta noite. Agora, pensem bem nisto enquanto estamos aqui. E enquanto estamos falando, abram o coração para que o Espírito Santo possa lhes falar interiormente. O que estamos fazendo aqui, afinal? Pensem bem nisso. Como tem sido sua vida? Para que estão aqui? Vocês estão na condição de Deus poder conseguir de vocês tudo para que Ele os pôs aqui? Se não, então vamos resolver isso esta noite, amigos. Eu tenho alguns amigos por aqui da minha igreja, sei que uns dos administradores e
2 ou 3 irmãos. Acabei de reconhecer uma nova família sentada aqui, esta noite. Os Palmers, de algum lugar daqui. Dirigem muitas centenas de quilômetros a cada domingo que prego em Indiana. E o Sr. Welke Evans e sua família estão aqui em algum lugar. Não sei bem onde. Eu hoje estive estudando praticamente o dia inteiro. E pude ouvir suas vozes do lado de fora e eu soube que estavam por aqui. Agora, amanhã às 2, alguém diz 2, às 2 horas, amanhã, o culto inteiro amanhã à tarde será dedicado aos doentes, para oração pelos doentes. Agora, muitas pessoas se referem a isso como culto de cura. Bem, não gostamos de nos referir a isso dessa forma, porque vamos chamar de culto de fé. Assim, se nossa fé puder chegar a esse ponto, após ele ter se identificado entre nós e saber tudo o que está em nosso coração, e ter provado para nós, vejam, que está vivo, e confirmou pela Escritura, notaram como ele cumpriu cada palavra por meio de sua presença viva? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Agora, isso mostra que vocês não têm de achar que estamos tentando dizer algo que é algum tipo de coisa mística. O que esta Bíblia prometeu é a verdade. Estão vendo? Agora, cada palavra é verdade. Agora, talvez eu não tenha fé suficiente para fazer com que cada palavra dela tenha efeito, mas eu certamente não atrapalharia ninguém que tivesse essa fé. Enoque teve fé suficiente um dia para dar um passeio à tarde com Deus e continuou caminhando e subiu ao lar sem morrer. Agora, penso que a igreja tem de chegar a isso, a uma fé de arrebatamento. Talvez eu não tenha essa fé agora, mas com certeza não atrapalharia ninguém que tivesse essa fé. Assim, confiamos que Deus nos dará grande fé e que amanhã não restará uma pessoa fraca no local quando passarem para receber oração. Vamos crer nisso. E agora, se tão só crermos, agora já vi isso tantas vezes, vi quando 25 mil, pense agora, não 2.500, 25 mil curas extraordinárias ocorrendo durante uma oração. Durban, África do Sul. Eles carregaram não sei quantos caminhões grandes que vocês, 2 deles encheriam esse local todo aqui para levar o que foi deixado ali. Um grande caminhão britânico, 6 e 8 rodas neles, assim, caminhão após caminhão descendo com bengalas e cadeiras de rodas, ou que chamam de cadeiras de rodas, pequenas coisas que usam para carregar os enfermos, e os levam pela selva. E se o leão viesse atrás deles, eles os ergueriam numa árvore, e então seguindo para a reunião, e logo ver um menino na plataforma. A primeira a vir à plataforma foi uma mulher, e estava marcada como muçulmana, com um ponto vermelho entre os olhos. E lhe perguntei se falava inglês, ela disse, só um pouco. E eu disse, vejo que é muçulmana. Muçulmana? Ela disse, sim. Eu disse, por que você veio a mim, um cristão? Por que não vai ao seu sacerdote? Ela disse, creio que o senhor pode me ajudar. E eu disse, bem, não posso ajudá-la, a menos que creia em Jesus Cristo. E ela disse, bem, tenho assistido aos cultos. Só 3 dias ali. Tínhamos cerca de 200 mil sentados então no local. Então os colocaram no local com cerca, porque também estavam tendo guerras tribais. E eu disse, bem, agora você tem de crer em Jesus Cristo. E eu disse, já leu o Novo Testamento? Ela disse, já. Eu disse, o que achou da mensagem que acabei de dar sobre ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ela disse, creio nisso. E eu disse, então, se o Senhor Jesus estivesse vivo hoje, ele já a teria curado. Quanto ao seu sofrimento, já está certo, mas você teria de ter fé. E se ele estivesse aqui, saberia quem você é, saberia o que você fez, saberia tudo sobre você. Crê nisso? Ela disse, sim, Senhor. Eu disse, se ele revelar isso, você vai crer que ele, então, é o Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos e vive aqui agora? Seu Espírito está em mim? E com esses outros cristãos? Ela disse, eu creio. Eu disse, pelo que você está aqui
Seu marido é baixo e corpulento, ele tem um bigode preto. 2 semanas atrás você foi ao médico. Aqui está o seu nome. Eu não conseguia escrever nem pronunciá-lo, tive de soletrá-lo. Era um nome muçulmano. Ela disse, isso mesmo. E eu disse, então, e seu marido esperou no corredor? Ele usava um terno cinza e um chapéu marrom claro. Eu disse, o médico era alto, magro, usava grandes óculos de casco de tartaruga. Ele a submeteu a um exame feminino e viu que tinha um cisto no ovário. Ela disse, é verdade. Eu disse, você aceita Jesus como seu salvador? Ela disse, que Jesus Cristo seja o meu salvador. Em seguida, foi um garotinho vesgo, e ele só deixava os missionários buscar 1 ou 2 de cada tribo. Não se podia contê-los de jeito nenhum. Assim, tinham centenas e centenas de oficiais da milícia tentando contê-los e não conseguiam. E então esse garotinho vesgo puseram-no na plataforma, mais ou menos essa distância. E na plataforma, aqueles grandes lírios de cala. Vocês, irmãs aqui que gostam de flores, alguns daqueles lírios de cala ali têm 46 centímetros de diâmetro, amarelos, brancos, lindos. E tinha desses lá, são silvestres. Haviam colocado buquês em volta. E eu estava falando. Eles colocaram o garotinho ali. O missionário o colocou ali e o menininho era vesgo. Ele tinha acabado de jantar. Às vezes suas dietas alimentares são muito estranhas. Eles pegam uma pequena pena e furam as veias de uma vaca no que chamam de balde. É um saquinho de pele costurada e deixam o sangue quente escorrer ali. Depois ordenham um pouco de leite nele e agitam, torna-se um delicioso pirulito. Você não gostaria de um desses, gostaria, querida? Não. Assim que, mas isso é o que ele tinha comido, e seus olhinhos estavam vesgos. Eu disse, agora, qualquer um que possa ver saberá o que há de errado com a criança. Seus olhos estavam vesgos. Se pudesse ajudar esse bebê, eu disse, sem dúvida eu faria, mas eu não posso ajudá-lo, não mais que qualquer outra pessoa. Eu disse, se o médico pudesse, ora, se não fizesse, então haveria algo terrivelmente errado no coração do médico, se pudesse ajudá-lo. Eu disse, acho que não teriam como ajudar neste momento. Eu disse, mas agora o senhor pode me revelar algo sobre o bebê? E então ele disse, o bebê, seu pai e sua mãe são um casal magro. Ela era Zulu e eles geralmente são corpulentos. Eu disse, estes sentados aqui agora são eles. O nome deles é tal e tal. E eu disse, então, o bebê nasceu vesgo, porque a mãe, eles creem no cristianismo, porque no interior da pequena cabana de palha há um quadro de Cristo pendurado do lado direito da parede. E eu disse, e o bebê, assim que a mãe mostrou o bebê ao pai, era vesgo. O pai e a mãe se levantaram para vindicar que era isso mesmo. Olhei de novo para o bebezinho, seus olhos tão certos quanto os meus. Assim eu disse, agora veja, o senhor, disse, não cheguei a menos de 3 metros do bebê. O bebê está curado. Passaram e chamei o próximo. E então, quando isso aconteceu, vi uma agitação. Dr. Bosworth e o Dr. Ern Baxter, meus administradores na reunião, estavam discutindo com alguém e eu causando tanta agitação. Este homem estava tentando chegar à plataforma ou tentando subir lá. E havia vários médicos sentados ali. Assim, este médico, ele disse, estava falando. Ele disse, quero falar com ele sobre aquele bebê. Virei-me e disse, qual é o problema, doutor? Disse, como sabia que sou médico? E eu disse, você é médico, você foi criado na Inglaterra, você é um médico britânico. Ele disse onde havia estudado. Ele disse, agora, Sr. Brannan, consigo entender que com telepatia mental poderia ler a minha mente? Eu disse, não estou lendo a sua mente, doutor. Ele disse, mas o que não consigo entender, disse, creio que Deus existe e sei que esse lírio não pode viver sem Deus, disse, porque tem vida nele. Ele disse, mas ele é tangível? Coloquei aquele bebê na plataforma, eu examinei. Naquele momento seus olhos estavam vesgos. E aqui está o bebê agora com olhos direitos? O que você fez, Sr. Brannan? Eu disse, Jesus Cristo.
E ele disse, bem, agora veja. Ele disse, creio em Deus, disse, mas quero agora fazer-lhe uma pergunta como ministro. O senhor hipnotizou aquele bebê? Eu disse, senhor, e quer dizer que a Associação Médica Britânica lhe permitiu praticar medicina? E só sabe isso sobre hipnotismo? Se hipnotismo endireitasse os olhos dos bebês, você deveria estar praticando hipnotismo. Estão vendo? E ele disse, bem, diga-me o que ele fez isso. Eu disse, Jesus Cristo. Ele disse, olha, eu creio. Eu disse que Deus está naquele lírio. E o Sr. Bosworth disse, agora, você vai começar um tumulto aqui, porque eles também tinham segregação lá, sabe? E assim eu disse, você vai... Então, Guerra Tribal disse, você vai começar um tumulto aqui, não faça isso. Eu disse, você está demorando demais quanto a esse bebê. E eu disse, aqui está o que você tem de fazer. O bebê estava ali, você o colocou na plataforma. Sua própria fé e a fé da mãe, dizendo-lhe aquilo, curou o bebê. Seus olhos eram vesgos ali. Ele não me tocou, nem esteve perto de mim, nem nada. Mal dei uma olhada e vi o bebê. Voltei a olhar para a congregação e tive a visão, disse o que era, e olhei para trás. Os olhos do bebê estavam direitos. E chegou debaixo daquele grande microfone de membrana, disse, aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Estão vendo? Quando eu estava saindo de Durban, ele pulou a cerca, onde cerca de 10, 20 mil pessoas estavam lá para se despedir ou partindo, não de Durban, desculpe-me, Joanesburgo, e saltou, e me agarrou pela cintura assim, e me disse que tinha deixado de atender na cidade e que estava indo para o campo missionário, como médico missionário para o povo. E enquanto falava comigo, começou a falar em outras línguas, enquanto falava comigo. É verdade, um médico, anglicano. O próximo ali foi um garotinho, um jovem, ele... Não terei tempo de entrar nisso. Ele estava de tal modo que ele tinha de andar sobre as mãos e os pés, assim, tinha uma corrente em volta do pescoço dele, como um cão. E eu disse, que coisa, você... Esse coitado, se alguém pudesse ajudá-lo e não fizesse, seria uma pessoa de coração muito cruel. Disse, claro, agora não posso curá-lo, qualquer um sabe disso, não posso curá-lo. Só posso dizer, se o senhor me mostrar o que aconteceu, ou o que causou isso, ou algo assim, porque a cura já foi comprada. Agora, quero que vocês aqui que estão doentes se deem conta disso. A cura já foi comprada. Vocês já estão curados. É só falta de fé. Tudo é possível aos que creem. Você só tem de crer nisso agora. E então vemos que este rapaz aqui, eu disse, trago-no aqui. E o estavam levando numa corrente. E ele pensou agora, às vezes as tribos querem fazer coisas engraçadas para os turistas. E dança um pouco, sabe? Um pouco de dança tribal, para ganhar umas moedas dos turistas. E ele achou que eu queria que ele dançasse. O rapaz nem era mentalmente bem. E sim, eu não poderia dizer nessa audiência mista, porque eles não usam roupas, sabe? Suas mulheres, homens e todos são nus. Assim eles só... talvez um trapo, algo assim. Mas ele estava apoiado nas suas mãos e pés. E era terrível. Então eles o seguraram pela corrente assim e o trouxeram. Com isso em volta no pescoço, levando. E ele estava tentando, fazendo... Tentei fazê-lo entender que não era isso que eu queria. Intérprete Zulu, eu disse. Agora diga as palavras, diga-lhe para ficar quieto e somente crer. E ele olhou para mim assim. E eu disse, agora o rapaz ele está assim desde muito pequeno. Disse, o que ele realmente está... O que ele está pensando agora é no irmão dele. Seu irmão estava montado num cachorro amarelo, numa cabra. Ele foi atirado. E eu disse, ficou aleijado. Ele anda com 2 muletas. E disse, agora vejo que o jovem está curado. Ele largou as muletas. Por volta dessa hora, levou 20 minutos para fazê-los ficar quietos.
O rapaz estava sentado lá a uns 3 quarteirões naquela direção. Aqui veio ele, com as muletas nas mãos, correndo o mais rápido que podia. Ele foi curado bem ali embaixo, quando aquele intérprete Zulu, 15 intérpretes estavam ali de pé. Você dizia uma palavra, tinha de esperar até que passasse pelos intérpretes. Aqui veio ele, com as muletas acima da cabeça, assim, ele estava curado. E então eu olhei em volta, eu notei de novo, olhando para ele, eu o vi de pé, era a visão, nada ia impedi-la. Não, já estava concluída então, vejam, só esperando falar a palavra. Agora vejam, farei 55 anos segunda-feira que vem, é meu aniversário, e tenho tido visões desde menino, nunca vi uma delas falhar. E pergunta a qualquer um se já viu uma que foi falada alguma vez falhar. Não pode falhar, é Deus. Então eu vi isso e pensei, aqui está a minha oportunidade agora para fazer fazer meu apelo ao altar. E o vi de pé. Eu sabia que ele seria curado então, porque, vejam, já tinha sido mostrado, tem de ser assim. É o que a visão diz. É exatamente isso. Quantos sabem que essas coisas são verdade? Isto para os visitantes verem. É verdade. Nunca, não há falha nisso. Deus sempre as cumpre. Pensei, eis minha oportunidade de fazer um apelo ao altar. Disse, agora, este rapaz aqui, não posso curá-lo, mas se o poder de Deus me mostrou uma visão, então ele será curado agora. Agora, se ele não for curado, então sou um falso profeta. Mas se ele for curado, quantos de vocês aí receberão a Cristo como Salvador pessoal? Acho que havia uns 10 mil muçulmanos ali. Tinha falado alguns dias antes com um intelectual, disse, esse bendito troféu, sabe? Eles vêm dos antigos medo-persas, eles não mudam nem alteram, não se consegue mudar um deles. Assim, e lá estavam eles, sentados ali. Uma das mulheres muçulmanas tinha acabado de aceitar a Cristo e isso os influenciou. E o filho do Mahatma Gandhi estava ali. Assim, ali estava este rapaz. E então eu disse, levante-se, Jesus Cristo o cura. Bem, ele ainda tentou fazer assim. Aproximei-me, peguei a corrente na mão, disse, levante-se, Jesus Cristo o cura. Agora, aqui está a Bíblia. E então, se todos vocês sabem o que tem acontecido nessas últimas noites, eu não ousaria dizer nada que fosse incorreto quanto a isto. Ali, aquele rapaz que estava aflito assim, andava com suas costas bem curvadas, como um cavalo com dorso côncavo. Suas mãos e pés, suas mãos estavam tão calejadas quanto os seus pés de andar. Pela primeira vez na vida, ficou de pé. As lágrimas pingavam na sua barriga negra, assim, só escorriam. Não só foi curado, mas ficou com a mente normal, estão vendo? Eu vi e disse, agora a todos os que crerem, que creiam agora enquanto oro, quero saber quantos aqui, disse, aceitarão a Cristo como Salvador. E parecia um oceano. E registraram 30 mil nativos de cobertor que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, que vieram a Cristo. Lembro-me de falar numa reunião da Kiwanis, não faz muito tempo. E então me lembro da pessoa que me consagrou na Igreja Batista Missionária, que sempre zombava. Eu disse, o que vocês chamam de fanatismo, vejam, ganhou mais almas para Cristo em uma hora do que as dezenas de milhares de dólares que a Igreja Batista tem gastado com missionários lá. Como os encontramos? Ali, marcados como cristãos assim, e carregando um ídolo no braço. Se a moia significa uma força invisível, como o vento. Se ele falhar, isso não vai. Essa é a força disto. E vi ali 30 mil nativos de cobertor entregarem a vida a Cristo. E indo às tribos lá, ganhando outros amigos seus para Cristo. E fiz uma oração pelo grupo todo. E cerca de 4 horas depois, Sidney Smith, prefeito de Durban, África do Sul, me telefonou que uma mulher tinha morrido na noite anterior e fui chamado para orar. E ela estava na reunião viva. E assim sendo,
Ela era parente de Sidney Smith e ele estava todo emocionado. E logo nesse momento ele disse: vá à sua janela e olhe, passando na rua. E lá vinham aqueles grandes caminhões completamente carregados. E os nativos que tinham estado naquelas camas e macas aquela manhã estavam andando atrás, com as mãos erguidas, chorando, cantando em sua língua nativa: somente crer, tudo é possível. E não mais guerra entre eles, só fileira após fileira passando ali. Os caminhões indo assim, e as escoltas policiais e os riquixás tiveram de correr por toda parte, assim, somente crer. Agora, se os nativos de cobertor que não sabem distinguir a mão direita da esquerda podem aceitar isso, e nós? Estão vendo? Sabem por quê? Eles nunca foram doutrinados com nenhum tipo de doutrina. Estão vendo? Já tivemos todos. O doutor fulano de tal diz: é fanatismo. Este outro diz: é telepatia. Este diz: não está com nada. Este diz: é um demônio. Não se sabem que crer. É por isso que é difícil. O lugar mais difícil para se ter cultos de cura é nos Estados Unidos. Isso mesmo. Lá eles não sabem nada disso, não viram nada. Você lhes diz, são como uma criança, aceitam e creem nisso e vão embora. O Senhor nos ajude agora. Agora, oremos só mais uma vez. Não há como orarmos demais, isso mesmo. A Bíblia diz: se quisera que os homens orassem em todo lugar, levantando mãos santas. Recebe-nos, Senhor, em teu companheirismo aqui, enquanto nos entregamos a Ti, o companheirismo da Tua Palavra, pois Tu és a Palavra. Pedimos, em nome de Jesus, fala aos corações. Amém. Deixamos Abraão a noite passada começamos com ele no capítulo 22 de Gênesis, onde ele oferecia seu único filho, um tipo de Deus entregando o seu filho. Começamos lá atrás, voltamos para falar dele de novo, da sua vida, e ainda não saímos disso. Paramos ontem à noite por volta do capítulo 16 ou 17, creio que paramos no capítulo 15, e vamos tentar terminar esta noite, porque tem uma mensagem só para a cura divina, querendo o Senhor, para amanhã à tarde. E agora todo pastor está convidado. Traga a sua congregação, venha aqui e fique com eles para a oração. Agora, sabemos que às vezes Jesus fazia coisas e às vezes ele faz coisas. Você diz: por que então ele permite essas coisas, irmão Branham? Por que ele permite que essas coisas aconteçam? Às vezes é para provar sua fé, muitas vezes. E ele faz coisas estranhas. Por que ele não sai e diz: eu sou isto, eu sou aquilo? Ele não fez isso para começar, vejam. Ele faz isso para provar a sua fé. Vejam, de certo os sacerdotes pensavam que ele iria descer e falar com Caifás, um sumo sacerdote, mas como ele nasceu? Numa manjedoura. E foi totalmente rejeitado por seu próprio povo e suas denominações aqueles dias. Agora encontramos uma vez Jesus falando. Só gostaria de observar uma pequena citação aqui que gostaria de mencionar. Jesus tem uma grande multidão ao redor dele, e parecia que havia demais. Então note o que ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Agora, o que vocês acham que um médico ou qualquer pessoa intelectual pensaria quando ouvissem falar de um homem que tinha fama de ser um filho ilegítimo e era considerado mais como um renegado pelo povo daquele dia, levantar-se e fazer uma afirmação assim: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue? Ora, eles diriam: esse homem é um vampiro humano? Ora, que coisa! Beber o sangue de um homem e comer sua carne? Vocês da congregação, fiquem longe desse homem tão louco. Ele nunca explicou. Ele nunca explicou. Ele não tinha de explicar. Isso mesmo. Ele só queria ver que tipo de fé eles tinham. Veja, vocês creem. Não me importa o que alguém diga. Se eu orasse por 5.000 pessoas esta noite e todas as 5.000 morressem esta noite, de manhã eu ainda estaria orando pelos doentes. Estão vendo? O que conta é o que Deus diz, não o que as pessoas fazem. Estão vendo? E Deus, Ele disse: e se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, que coisa! Essas pessoas, esse grupo intelectual, ora disseram:
Afastem-se desse homem, ele é louco, é radical. Ora, ele é um vampiro humano. Comer o corpo daquele homem? Agora, ele nunca explicou isso. Agora, ele tinha consigo 70 pregadores ordenados. Ele achou que tinha uma multidão um pouco grande demais ali, então a multidão se afastou dele. Então ele tinha os ministros ordenados ali, que havia enviado, 70 deles. Ele disse: o que direis quando virdes o Filho do Homem subindo ao céu de onde veio? Agora, ele nunca explicou isso. E aqueles pregadores disseram: este homem subindo ao céu de onde veio? Ora, nós o conhecemos, conhecemos sua mãe, fomos ao estábulo onde ele nasceu, vimos o berço em que foi embalado, pescamos com ele, estivemos aqui nas margens com ele, e este filho do homem subiu ao lugar de onde veio? Ele veio de Belém? Onde é isso de subir? Isso é demais para nós. E se afastaram dele. Ele nunca explicou. Nunca. Ele não tinha de explicar nada. Deus não tem de explicar nada. Ele é Deus. Ele só faz porque prometeu. Ele não explica. Então só restaram seus 12. E ele se virou e olhou para eles, disse: escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Ele disse: quereis ir também? Então Pedro disse aquelas grandes palavras: para quem iríamos nós, Senhor? Porque temos certeza de que tu tens a palavra da vida. Eles a tinham visto tão claramente vindicada. Não importava o que os sacerdotes dissessem, ou o que alguém mais dissesse. Eles souberam ali que ele tinha a palavra da vida. Disse: tu tens a palavra da vida. E agora notamos que não importa o que os outros tenham feito, como se afastaram, aqueles discípulos foram predestinados, foram ordenados para a vida eterna. Não, eles não podiam explicar, tal qual os demais não podiam explicar, mas havia algo neles, essa representação no céu. Um pensamento que Deus teve deles antes da fundação do mundo, manifestou-se aqui. E estavam ligados a Deus e tinham certeza de que era a promessa de Deus vindicada. E não ia mudar isso neles. É cristianismo verdadeiro e genuíno. As pessoas hoje são pouco como eram na época em que os discípulos estavam no oceano. E uma noite surgiu uma tempestade. E não havia nada, não havia esperança de serem salvos. E eles o viram vir andando sobre a água. Agora, o barco deles estava inundado. E as velas quebradas e os remos perdidos, e estavam agarrados uns nos outros, gritando. E olharam lá e o viram vir, andando sobre a água. E ficaram com medo dele, sua única esperança. E estavam com medo da única coisa que poderia salvá-los. Se não é de novo uma imagem real de hoje. Eles acham que parecia sinistro, sabe? Disseram que gritaram com medo. É um espírito. Parecia espiritual demais. É a mesma coisa hoje. Mas se você fizer como eles quando gritaram, eles ouviram aquela voz dizendo: não temais, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. E se você observar a palavra da promessa para hoje, ouvirá aquela mesma voz falando através da palavra: sou eu, prometi fazer isso nos últimos dias, não temais, não tenhais medo, ponde vossa confiança em mim, o Filho de Deus, quem ele é. Creiam agora. Deixamos Abraão na presença de Elohim ontem à noite, onde nós ouvimos através das promessas. E agora, a última promessa antes da vinda do filho, vemos que apareceu um homem. Vestia-se como homem, comia como homem, falava como homem, e Abraão olhou para ele, se dirigiu a ele como Elohim. Elohim. 2 tinham ido a Sodoma para pregar lá, e comparamos esse cenário com o de hoje. Todos vocês se lembram da história onde paramos. Exatamente como Jesus previu que seria, como aconteceu nos dias de Sodoma, a mesma coisa está na mesma posição esta noite. E se hoje eu estava sentado ali, estava pensando, e pensei em tudo isto, ouviram que outro terremoto se deu lá e disseram, sacudindo os países de novo, e pensei, o que é isto? Sabe, ocorreu na Sexta-feira Santa, sabe? 1900 anos atrás, na Sexta-feira Santa, a igreja rejeitou Jesus Cristo e um terremoto sacudiu o mundo inteiro. E eles o rejeitaram de novo. Era na era de Laodiceia, como a Bíblia disse que fariam, puseram-no do lado de fora. E este movimento ecumênico do concílio de igrejas é exatamente o que estão fazendo.
Estão renunciando a todos os seus ensinamentos evangélicos e tais. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bem, não dá. Isso não funcionará com cristãos verdadeiros e genuínos. Eles nunca receberão isto. Não, senhor. Um cristão nascido de novo nunca cairá numa armadilha como essa. É como colocar um pato numa gaiola. Ele sabe que vai para o abate. Nunca se vai levá-lo a isso. Assim um verdadeiro cristão nascido de novo ficará longe disso. Agora, Abraão estava ali e conversava com um homem que estava de costas para a tenda onde Sara estava. E de Abrão, o nome de Abraão, 1 ou 2 dias antes disso, era Abrão e Sarai, e agora é Sara e Abraão. E ele se dirigiu a Abraão pelo seu nome paternal, sacerdotal. Abraão, onde está Sara, princesa, tua mulher? Ele disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, vou visitar-te de acordo com a promessa, o tempo da vida. Em outras palavras, mais um mês, e vou visitar-te como prometi. Havia esperado agora 25 anos por este filho prometido, não duvidando por incredulidade na palavra de Deus, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Notem isto agora. E então, Sara na tenda, se colocássemos em linguagem popular, ela como que riu secretamente e disse, uma mulher velha de 90 anos e ter deleite com meu senhor, meu marido, ele ali com seus 100 anos, tinham cessado de ser como marido e mulher, havia muitos e muitos anos. E o homem, de costas para a tenda, disse, por que Sara questionou isso, dizendo no coração essas coisas? Estão vendo? E foi assim que Abraão reconheceu quem falava com ele. Era Elohim, exatamente. Seu sinal provou sua afirmação, disse, eu te visitarei. Por que ele disse eu? Como é que ele o chamou de Abraão, quando ele foi aquele que lhe deu o nome? Em símbolo, não na presença de um homem, mostrando exatamente o que aconteceria, dando-lhe sua autoridade vindicada e a palavra prometida de que este homem que estava falando com ele era Deus, Elohim. Agora vemos em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, como já citei 2 vezes nas últimas noites, que a Bíblia disse, a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração, os segredos do coração. E quando Jesus pôde olhar para a congregação e discernir seus pensamentos, e disse à mulher quantos maridos ela teve, disse a Natanael onde ele esteve, foi a vindicação de que ele era aquele Messias, Deus, Emanuel, porque ele era a palavra. Assim eram os profetas. Os profetas eram considerados deuses. Vocês entendem isso? Jesus mesmo disse que sim. Disse, como podeis condenar-me, quando vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vem, vós os chamais deuses? E como me condenais quando digo eu sou o filho de Deus? E se não faço as obras de meu Pai, então não creais. Ele era a palavra de Deus vindicada para aquela hora. Agora, se ele tivesse vindo com o sinal de Moisés, não teria funcionado. Se Moisés tivesse vindo com o sinal de Noé, esse não foi profetizado para aquele dia. E todos esses clérigos e teologias e escolas secundárias e escolas e ministros instruídos, o que é bom, não temos nada contra, mas não é a mensagem da hora. Isso foi para aquele dia sombrio. Haverá luz no entardecer. Ele prometeu estas coisas. Li isso várias vezes na palavra, exatamente como foi então. Ele disse que seria de novo. Eu poderia ligar isso a cada escritura da Bíblia e lhes mostrar que é a verdade. Agora, suas afirmações ali foram vindicadas quando ele disse quem, Sara, o que ela tinha feito atrás dele. Agora notem, ele prometeu que no mês seguinte ela conceberia. Por esse tempo da vida, ele disse. Agora note, o caminho de Abraão foi um tipo da semente real agora. Se notarem, Abraão, a promessa era para ele e para seus filhos depois dele. E então seus filhos foram, primeiro, a semente natural. E depois a semente real, que foi Cristo. Da primeira semente, que foi por sexo, veio Isaac. Mas sem sexo veio Jesus, a semente real. Agora que o sangue, vejam, somos salvos pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão.
Notem, Jesus não era judeu, Jesus não era gentil, Jesus era Deus. Ele não podia ser judeu ou gentil. Vejam, o sexo masculino produz a hemoglobina, que é a célula de sangue. O germe está na célula de sangue. Ouço vocês aqui, muitos de vocês. Eu estava andando de carro outro dia, observando seus fazendeiros, e vocês têm galinhas. Agora, uma galinha pode botar um ovo, uma mãe ave pode botar um ovo, mas se não esteve com aquele macho, nunca chocará. Ainda assim, ela pode botar o ovo, pois o ovo está através da fêmea, mas o sangue e a vida está no sangue. Assim, portanto, a vida dele foi uma vida criada, não germinada a partir de algum homem. E então o óvulo não era de Maria, porque se o óvulo fosse de Maria, como a maioria dos protestantes crê, e católicos também, que o óvulo era de Maria, agora que foi o óvulo de Maria, tornando humano. Não, se a célula de sangue era Deus, o óvulo também era Deus, porque Maria não podia produzir aquele óvulo. Sabe, vocês entendem do que eu estou falando. Ela não poderia fazer isso sem sensação. Assim com a sensação, então o que vocês fariam Deus ter feito? Seria sexo de novo? Estão vendo? Portanto, tanto o óvulo quanto a célula sanguínea eram Deus. Amém? Creio nisso. E terão fé para seguir em frente. Não somos salvos por sangue judeu ou sangue gentil, somos salvos pelo sangue do próprio Deus, uma célula de sangue criada. Como disse, tomem estas mães, pássaros. Está chegando a primavera. Estava notando outro dia como pegavam palha e subiam e faziam seus ninhos. Agora ela pode subir ali e fazer um ninho e encher o ninho de ovos e se sentar neles e ficar perto deles e ser tão leal a esses ovos até ela ficar tão abatida a ponto de não poder voar do ninho para pegar algo para comer. Mas se ela não esteve com o pássaro macho, eles nunca chocarão. Não são férteis. Vocês sabem disso. Ficam no ninho e apodrecem. E assim é com algumas de nossas igrejas. Só temos um ninho cheio de ovos podres. Eles não têm a fé de Abraão. É hora de limpar o ninho e recomeçar, entrar em contato, não com alguma organização, algum seminário teológico, mas entrar em contato com um companheiro, Cristo Jesus, que traz a fertilidade ao espírito de vida que está em vocês. É Ele que faz com que creiam nisto. Limpem o ninho e comecem de novo. Vocês lhes dão tapinha nas costas e os recebem e fazem deles diáconos e casados 4 ou 5 vezes e tudo mais. Aqui estamos chegando afinal. Enviam-nos ao seminário e injetam um pouco daquele fluido de embalsamento neles e os trazem de volta. E aqui outro dia, numa estimativa, mostrou que 99% dos pregadores protestantes em toda a nação não crê na segunda vinda literal de Cristo. 87% negam o nascimento virginal. Pense nisso. O que nossos filhos vão enfrentar no futuro? Deus leva-nos de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Abraão, note seu caminho enquanto segue. Ele tipificou exatamente a igreja. Tudo que Abraão fez temos observado a igreja. Se tivéssemos 1 ou 2 semanas aqui para estar aqui, poderia lhes mostrar passo a passo. A igreja percorreu o mesmo caminho. O último sinal foi Deus, a palavra prometida falando com ele, em carne humana. A última promessa antes que o mundo gentil fosse destruído, que era Sodoma e Gomorra. Agora pensem, Abraão antes Deus tinha aparecido a ele em muitos símbolos e luzes e formas e sinais, mas Deus nunca tinha vindo a ele como um ser humano e falado numa voz audível, como um ser humano, por meio de um ser humano. E lembre-se, a promessa está agora pronta para se cumprir. Sodoma será queimada. A última mensagem está sendo entregue. E lá se vai a igreja normal, ou melhor, a igreja denominacional. Lá vai um moderno Billy Graham indo lá para tirá-los. Lá está a igreja eleita, não em Sodoma, chamada a sair, separada. Eles recebem o mensageiro. Notem, o grupo de Abraão recebeu a mensagem. E agora o que foi isso? Deus, que tinha falado com ele o tempo todo, em símbolos e formas e tudo mais, apareceu. E agora se manifesta aqui em carne humana e discerne o pensamento que estava no coração de Sara, atrás dele. E Abraão disse, é Elohim, o todo-suficiente.
Lembre-se, logo depois Sodoma foi queimada. Pensem nisso. Pode ser que a igreja esteja recebendo seu último sinal. Vejam, vocês gritaram, tiveram justificação por Lutero, santificação por Wesley, muito proveito, clamando, regozijando-se, falando em línguas, interpretação de línguas, cura divina. Mas onde estamos agora? Deus falando bem em nosso meio, através de nós, audível, exatamente como Ele faz lá. Ele prometeu fazê-lo. É isso. Não é algo que inventamos. A Bíblia disse isso. Jesus disse que faria, que se daria a conhecer de novo. Notem, e logo depois Abraão suplicou por Ló. E ele disse que a pouparia se pudesse encontrar ao menos 10 pessoas, mas ele não pôde encontrar nem isso. Os mensageiros lá embaixo, eles rejeitaram os mensageiros. Como o café da manhã de Billy Graham, quando esteve na nossa cidade, em Louisville, Kentucky. Eu estava no café da manhã dele. Ele disse, vou a uma cidade, ergueu a Bíblia. Ele crê muito na Bíblia. Disse, vou a uma cidade e faço uma campanha. Tenho 30 mil convertidos ou decisões. Disse, e volto 6 meses depois, não consigo encontrar 30. E disse, Paulo ia a uma cidade e fazia um convertido, e quando voltava um ano depois, aquele convertido tinha feito convertidos e mais convertidos, até que ele tinha centenas de convertidos por meio daquele. Disse, agora, qual é o problema? Disse, vocês, bando de pregadores preguiçosos. Disse, vocês sentam-se com os pés em cima da mesa e não saem e visitam essas pessoas. Agora, quem sou eu, uma pessoa analfabeta como eu, para contradizer o grande evangelista? Mas gostaria de ter lhe dito uma palavra. Billy, qual pregador assumiu o convertido de Paulo? Estão vendo? Foi porque Paulo o levou longe o suficiente para que Cristo entrasse nele e ele fosse um fogo vivo, até a presença viva, não algum movimento intelectual, ou alguém que se une, ou assina um pedaço de papel, ou promete que irá à igreja. Leve ao batismo do Espírito Santo e o fogo arderá nele. Ele produzirá filhos. Como pode produzir se for estéril? Ele não pode ter filhos a menos que ele mesmo tenha a vida. E a única maneira de qualquer coisa poder se reproduzir é pelo germe. E o germe é o Espírito Santo que estava em Cristo e está no crente. Agora, notamos que o último sinal de Deus a Abraão, literalmente, foi Deus, a palavra. Lembre-se, Deus, a palavra prometida que lhe tinha sido prometida desde o início, falou com ele em carne humana. Um homem ali, falando com ele, discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara, e ela atrás dele numa tenda. Esse foi o último sinal. Notem agora. Ele havia lhe aparecido antes, em muitos símbolos e tal, como luzes e fogo e tudo mais, lhe apareceram, mas agora notem. E imediatamente, quero que notem o que aconteceu com o velho casal. Agora espero que não me considerem radical e se não creem, deixem isso de lado apenas, vejam, mas só quero lhes dizer o que creio que aconteceu. Notaram agora como Sara vai ter esse bebê? Agora ela tem 100 anos. Agora alguém diz, bem, naquela época era diferente. A Bíblia disse que seu ventre estava morto e a Bíblia disse que ambos eram bem adiantados em idade, mas ele estava fazendo com Sara e Abraão, fazendo desta maneira, assim como prometeu fazer a semente deles, e ele fez. Posso provar isso, exatamente os passos que Abraão deu. Agora vejam onde ele está aqui agora, quando este Deus veio e falou com ele em carne humana, se deu a conhecer a ele. Imediatamente agora, como Sara vai ter esse bebê? Agora Abraão tinha vivido com ela e talvez ele disse, seu corpo estava como morto. A Bíblia disse que estava, seu corpo agora morto, o ventre de Sara morto. Mas ele não duvidou, ainda assim ele creu. Agora vejam, se Sara... Estou numa audiência mista e me perdoe, irmãs, vocês ouviriam seu médico e eu sou seu irmão, mas agora notem, Sara aos 90 anos é velha demais para entrar em trabalho de parto. Aquele coração não aguentaria, vocês sabem disso. E outra coisa, suas veias mamárias estavam secas. Naquela época eles não tinham as mamadeiras sanitárias e higiênicas, vejam, a mãe tinha de amamentar. Notem, então, como ele vai fazer isso? Como ela vai ter esse bebê? Seu ventre está morto, ela mesma está morta no corpo, e Abraão está morto. Sabe o que ele fez?
Ele os transformou. Ele os tornou em jovens de novo. Posso provar isso. Ele os fez um jovem e uma jovem, os tornou jovens novamente. Oh, que promessa maravilhosa! Você diz, oh, irmão Branham, bem, espere só um minuto. Não, apenas esperem. Isso talvez doa um pouquinho para os legalistas, mas eu quero que vejam isto agora, só um minuto. Agora, estamos ensinando isto como uma lição da escola dominical. Ele os tornou em jovens de novo, com uns 20 anos. Abraão, agora vejam, ele é velho, sua barba longa, seu corpo estava como morto, seus pequenos braços, velhos e flácidos, Sara um pequeno chale sobre o ombro e um gorrinho, uma vovozinha com uma bengala, mancando. Posso ver a manhã seguinte, ora, Abraão com uma grande corcunda nas costas, cabelo branco caído, e Sara disse, Abraão querido, ora sua barba ficou preta? Ora, Sara, aqueles lindos olhos estão brilhando como sempre. Suas bochechas estão rosadas. Antes do sol se pôr na noite seguinte, ela era de novo uma jovem, e ele um jovem. Você diz, bobagem, irmão Branham. Foi isso, foi desse jeito sim. Veja agora uma maravilhosa promessa e um tipo para a semente real de Abraão, vindo imediatamente. Lembre-se, é uma promessa? Sim, seremos transformados. Eles foram transformados em jovens de novo, mostrando exatamente o que vai ser feito com a igreja, a semente real. Você diz, é uma promessa? 1 Tessalonicenses 4,17, a trombeta de Deus soará e seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados juntamente. Por quê? O corpo dela, seus corpos tiveram de ser transformados para receber o Filho. E nossos vis corpos mortais terão de ser transformados para receber o Filho, porque seremos arrebatados. Teremos de estar num corpo diferente deste, pois seremos arrebatados nos ares, para nos encontrarmos com Ele. Amém? Não com exatamente de acordo com as Escrituras, vejam, eles foram transformados. Se alguma vez nos encontrarmos com o Senhor nos ares, não podemos nos encontrar com Ele com esse tipo de corpo porque somos terrenos, mas vamos receber aleluia, que subirá no arrebatamento. E o melhor de tudo é que está tão próximo. Vemos todos os sinais alinhados corretamente. Não vai demorar muito agora, uma manhã destas haverá uma transformação. Estão vendo? Mas lembre-se, virá somente a semente real. A vinda de Jesus será tão secreta que o restante das pessoas não saberá nada. Vocês sabem, provavelmente não serão muitos. Como aconteceu nos dias de Noé, nos quais 8 almas se salvaram pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos haverá que o encontrem. Você diz que haverá milhões lá? Oh, sim, os redimidos de todas as eras, claro, mas esse lugar de arrebatamento, onde estamos agora. O que acontecerá um dia destes? Eles dirão, agora, vocês sabem, aqui estamos no período da tribulação, achei que a igreja seria arrebatada antes do período da tribulação. Essa é a verdade. Não a igreja, a noiva. A igreja passa pelo período da tribulação, mas a noiva não, Senhor. Ela está redimida. Ela não tem de ser purificada de nada, ela já está pura. O Espírito Santo entrou nela e a purificou e tirou toda imundície e sujeira do mundo, e ela crê nessa palavra e se torna parte dela. Isso mesmo. Sem o Espírito Santo, nada feito. É a noiva que sai da igreja. E lá, ela, que é chamada, o remanescente da semente da mulher, é deixada para passar pelo período da tribulação. Vocês sabem, uma vez depois de todas as escrituras, Isaías, Malaquias 13, Isaías 40, profetizando da vinda de João Batista, João veio exatamente de acordo com as escrituras. E até mesmo os discípulos vieram a Jesus e disseram, por que diz os escribas das escrituras que o Elias deve vir primeiro? Ele disse, ele já veio e não soubestes. Ele veio e fizeram com ele exatamente como esperado e não o soubestes. Agora, isso poderia acontecer um dia desses, vocês poderiam dizer, e o arrebatamento? Já passou, e não soubestes. Estarão 2 na cama, um será tomado, um deixado. Vocês sabem, cerca de várias centenas de pessoas desaparecem na Terra, todos os dias. De qualquer maneira, vocês sabem, não tem explicação. E somente pensem nisto, a tristeza que as pessoas continuarão pregando e crendo que estão sendo salvas. E Noé entrou na arca e a porta se fechou atrás dele.
pela mão de Deus. O sol nasceu e se pôs 7 dias antes que algo acontecesse, e as pessoas continuaram pregando, zombando e tudo mais, sem saber que a única misericórdia que tiveram já estava fechada para eles. Pensem, os ministros ainda estão instruindo pregadores, enviando-os e coisas assim acontecendo, apenas a igreja avançando e completamente sem misericórdia, sem nada, cortada por completo. O arrebatamento passou. Quem está sujo, suje-se ainda. A Escritura diz isso. Já veio e não soubestes. Pense nisso esta noite, amigos, e fiquem atentos ao que está acontecendo. Não há nada que possa consolá-los agora, a não ser a palavra de Deus. Estão vendo? Não há outras esperanças, sua nação, em nenhum outro lugar. Vermes nos devoraram até o âmago. Vocês sabem disso. O comunismo devorou tudo. Supõe-se, tem de ser assim. Vocês não vão detê-lo. A Bíblia disse que seria assim, por isso não vão detê-lo. Só isso. Prepare-se para o arrebatamento. Essa é a única coisa a fazer. Tessalonicenses, a primeira aos Tessalonicenses 4,17 diz que seremos transformados, como Abraão foi, e arrebatados, um corpo diferente. Agora, Abraão, seus velhos corpos tiveram de ser transformados. Os nossos também terão de ser transformados para cumprir a promessa. Teremos de ser transformados. Agora vocês dizem, esses velhos corpos, eu estava falando aqui numa reunião em Kiwanis, há algum tempo, e um médico veio depois e disse, Sr. Branham, disse, agradeço suas palavras, mas disse, sabe, não posso crer que em nada menos que possa ser cientificamente provado sobre esse nascimento virginal e coisa assim, e acerca de ser Deus. Eu disse, bem, o senhor nunca crerá nele, porque não se pode provar Deus cientificamente. Tem de crer nele pela fé. Pela fé. Ele disse, bem, não creio em nada que não seja científico. Eu disse, o senhor é casado? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, ama sua esposa? Ele disse, claro que sim. Eu disse, então mostre-me cientificamente o que é o amor. Quero comprar um pouco. Se puder me dizer em que farmácia vende, preciso muito dele. Eu disse, vejam, uma coisa simples. Eu disse, vou lhe fazer uma pergunta. Agora que somos feitos do pó da terra? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, recebemos esse pó comendo o alimento que vem da terra, e é vida vegetal, e assim por diante. Veja, você só pode viver de substância morta. Entende? Se você está vivo, algo tem de morrer para que você possa viver fisicamente. Se come batata, ela morreu. Se come carne, a vaca morreu. Se come carne de porco, o porco morreu. Se come verdura, ela morreu. É uma forma de vida, e você só vive no natural pela substância de algo morto. Substância morta. Agora, não é razoável, amigo, que você só pode viver eternamente pela substância de algo que morreu por você? Cristo morreu, sim, e ressuscitou para vindicar sua deidade. Note agora. Eu disse, doutor, e se eu como comida então, toda vez que como comida, ela entra no meu corpo e produz células sanguíneas? Ele disse, isso mesmo. Então, toda vez que eu como, renovo minha vida. Ele disse, certo, novas células sanguíneas. Eu disse, quero lhe perguntar algo então. Quando eu tinha 16 anos, comia milho, feijão e batata e carne, igual a como faço agora. E cada vez que comia, ficava maior e mais forte. E então, quando cheguei aos 22 anos, todo ser humano, não importa o quanto coma, quão bem coma, fica mais velho e mais fraco. Agora, se despejo água deste copo neste outro e eu deixo pela metade, e então continuo despejando, depois de passar da metade, em vez de aumentar, diminui. Prove cientificamente para mim o que acontece. Estão vendo? Como é que comendo a mesma comida, renovando a minha vida a cada dia, conforme prova, é provado cientificamente que estou renovando minha vida quando recebo novas células sanguíneas, mesmo tipo de sangue que recebi quando tinha 16 anos. Mas por que é que depois que cheguei aos 20 e poucos anos, então por mais que coma, vou regredindo, envelhecendo mais e declinando sempre? Em vez de me desenvolver como antes, agora me faz regredir. É um encontro marcado, é isso. Mas Deus fez uma foto
E ele o pegou quando você tinha uns 20 e poucos anos. E se nada interferiu, como no caso do garotinho aleijado sentado aqui, é como um talo de milho que começou a crescer. E há algo em cima dele que o faz crescer torto. Se puder tirar essa coisa torta que causou isso, o talo se endireitará. Tem de endireitar, só isso. Notem, se nada interferir, tem aí uma bela jovem, um belo jovem, você e seu esposo juntos, Adão e Eva contemporâneos, como no princípio. Deus disse, aí estão. Agora, morte, você vai persegui-los. Pode começar a levá-los, mas não pode levá-los por completo até que eu chame. Agora, o que é isso? É o negativo. Oh, que coisa! Estão vendo? Foi exatamente o que ele fez com Sara e Abraão. Ele eliminou a velhice. Velhice é sinal de morte. E não haverá sinais de morte no céu. Vejam, toda a memória de morte será tirada. E não haverá velhice. Seremos todos jovens. É só um desenho que Deus fez de vocês na juventude. E agora Deus tomou e fez Abraão e Sara voltarem àquela boa idade de juventude. Então, aí estamos. E outra prova que quero lhes mostrar agora. Eu não... Sinto que não está sendo muito bem recebido. Vocês não creem nisso? Bem, deixe-me perguntar-lhes, deixe-me mostrar-lhes algo. Deixe-me mostrar-lhes que eles voltaram sim. Agora olhem. Veja onde eles estavam, no mapa, quando Deus lhes apareceu, lá perto de Sodoma. Logo depois disso, fizeram uma viagem de quase 500 quilômetros até Gerar. É uma viagem tanto para um velho e uma velha. Aqui está este velho agora, com sua barba bem longa, com sua bengala. Aqui está a vovozinha, sabe, de gorrinho, arrastando seus pés atrás dele, andando com passinhos de 10 ou 12 centímetros. E então o problema foi que quando começaram a Gerar, ali estava Abimeleque, um rei à procura de uma noiva, e com todas aquelas belas mulheres que ele tinha ali, as moças filisteias. Quando viu Sara, ele se apaixonou por ela. Queria fazê-la sua esposa, está certo? A congregação diz amém. Aham, irmão, a Bíblia é como uma carta de amor. Você tem de ler nas entrelinhas para ver o que ela quer dizer. Deus disse, ele ocultou isto aos olhos dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos os quais aprenderiam. Quando estou nas missões, minha esposa me escreve uma carta. E eu a amo, e ela me ama. E ela diz, querido Bill, acabei de colocar as crianças para dormir esta noite. Trabalhei hoje. Veja o que ela está lendo, o que está escrevendo. Mas vejam, eu a amo tanto que posso ler nas entrelinhas. Sei do que ela está falando. Ela não tem que me dizer. Eu sei, porque posso ler nas entrelinhas. Assim é com Deus. Quando não se tenta estudar do ponto de vista de algum jornal, algum ponto de vista teológico, mas se apaixonam por ele, ajoelhem-se e realmente recebam-no no coração, o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então vá ler a Bíblia e verá como se mostra nas entrelinhas. Vejam, vocês sabem o que ele está dizendo. Ele não disse isso claramente na palavra. Jesus agradeceu ao Pai porque ele tinha ocultado estas coisas aos olhos dos sábios entendidos. Agora, ninguém mais poderia ler as cartas da minha esposa assim, porque eu a amo assim. Vejam, e é assim que ela me escreve. É assim que Deus lhes escreve. É nas entrelinhas que vocês a leem. Aqui está ela agora, Sara. Claro, foi lá. Poderia imaginar a vovozinha, sabem? E todas aquelas moças bonitas lá na companhia dos filisteus, na região de Gerar. E aqui está Abimeleque ali. Ele é um jovem rei de boa aparência e quer conseguir uma noiva. Assim que ele procura por todo lado. São bonitas e tal, mas vê a vovó vindo, vocês sabem, trêmula, nervosa, vindo. Ele disse, essa é aquela por quem tenho esperado, é ela. Disse, oh! E Abraão disse, rogo-te, Sara, para que mostres esta bondade para comigo. Tu és formosa à vista, tu sabes. Disse, quando chegares lá, dize que eu sou teu irmão, e direi que és minha irmã, porque senão eles vão me matar e te levar. Vejam, não se podia ter duas esposas ao mesmo tempo naquela época. Vejam, então ela não podia ter dois maridos, melhor dizendo, ao mesmo tempo. Um dia destes, vou pregar sobre isto. Então, fale-se da semente da serpente, causando agitação.
espere até isto vir. E agora? Lembre-se. Então, vemos que quando ele viu aquela vovozinha chegando assim, Abimeleque se apaixonou por ela e foi e a tomou para ser sua esposa. Pense nisso. Estão vendo por que ele os transformou? Claro, ele teve de fazê-lo. Esta Bíblia, carta de amor, é algo que Deus nos escreve. Ele a oculta aos olhos dos sábios entendidos e a revela aos pequeninos, os quais aprenderiam. Ele oculta. Ele ocultou sua vinda. Ocultou Jesus dos fariseus, aqueles estudiosos da Escritura. Não temos nada como eles hoje. Não importa quão estudiosos fossem, não o reconheceram. Ele estava oculto, a Bíblia disse que estava. E sabe, a Bíblia disse que estaria, ao clero deste dia, igualmente oculto. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os retos, vocês dizem, esses são os comunistas? Não, não. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Estão vendo? Isso mesmo. Deste número são os que vão de casa em casa e levam mulheres nécias levadas de várias concupiscências, etc. Notem. Agora, encontramos Abraão lá. E Abimeleque vem e diz, foi por ela que sempre esperei. Então mandou suas moças buscá-la e levá-la para lá e, talvez arrumá-la toda e fazê-la parecer com algum tipo de rainha. E aquela noite, quero que note aqui a graça de Deus para com seu profeta. Talvez você tenha dificuldade de aceitar, mas é a verdade. Não importa o que pareça, veja isso como a Bíblia disse. Agora, posso ver Abimeleque, ele pensa, amanhã vou me casar com esta linda moça hebreia, e ela está lá nos aposentos agora, e minhas servas a estão perfumando e embelezando o seu cabelo e arrumando tudo. Agora, poderia imaginar uma velha de 90 anos sendo arrumada assim para se casar com um jovem rei? Assim vemos que, enquanto deixa esta linda moça hebreia toda arrumada, ele toma banho e se deita e estica os pés após fazer suas orações e se deita e diz, que coisa! Agora, poderia imaginar Abraão usando de uma artimanha dessas? Um homem que diria uma coisa dessa sobre sua esposa? Isso que é um covarde. Abraão fez isso. E lá encontra-se ele lá agora, depois de fazer uma coisa dessas. Notem. E Abimeleque, aquela noite o Senhor lhe apareceu num sonho e disse, estás para morrer? Disse, tu estás com a esposa de outro homem. Ele disse, Senhor, tu sabes a sinceridade do meu coração. Disse, ela me disse que era seu irmão, e ele me disse que era sua irmã. Ele disse, sei a sinceridade do teu coração, por isso que te impedi de pecar contra mim. Estão vendo? Mas aquele marido dela é meu profeta. Vejam, sua graça para com o seu profeta, embora estivesse errado. Estão vendo? Disse, ele é meu profeta. Não ouvirei as tuas orações. Vai e devolve a mulher dele, e que ele ore por ti. Se não o fizer, tua nação inteira vai chegar ao fim. Todas as madres foram fechadas. Pense nisso. Foi isso mesmo que ele disse. E Abimeleque era um homem bom e temia Deus. Sim, Senhor. Mas veja o que a graça de Deus faz. Lá estava seu profeta, que entregou sua esposa para se casar com outro homem, mesmo esperando pela promessa do filho e tal, e a graça de Deus permanece com essa palavra, independente do que seja. Isso mesmo. Seu marido é meu profeta, e não ouvirei tua oração. Não importa quão justo e quão bom e quão inteligente sejas, a menos que ele ore por ti. Morto serás. Assim ele tomou e restituiu Sara. Que coisa! Então Isaac entrou em cena. Agora, encerrando, rapidamente agora quero lhes trazer algo. Isaac entrou em cena e então a promessa se cumpriu. Agora, depois que Isaac veio, o garotinho tinha uns 12 anos e tal, Deus submeteu Abraão a um teste duplo. Depois que ele já o havia testado por 25 anos agora, então fez um teste duplo. Agora ele disse, Abraão, quero que tomes este filho agora, teu único filho, e o leves a uma montanha que eu te mostrarei aqui nesta visão, e quero que o leves até lá e ofereças em sacrifício. E ele disse que nunca se negou a fazê-lo.
Ele se levantou na manhã seguinte após o Senhor falar com ele, pôs as selas nas mulinhas e apanhou um pouco de madeira e tal, e a rachou e partiu com as mulas. Ele viajou 3 dias, e então chegou ao lugar. Ele olhou a distância, depois de viajar 3 dias. Agora, aqui é onde Abraão estava, e 3 dias de viagem. E quando o homem naquela época não tinha transporte a gasolina como temos hoje, qualquer homem normal pode caminhar 40 quilômetros por dia. Estão vendo? Aonde ele chegou naquele deserto adentro. E ele disse: agora esperai aqui. Eu gosto disso, Abraão. Ele disse aos servos, disse: esperai aqui com as mulas, e eu e meu filho iremos até ali para adorar e retornaremos. Como ele ia fazer isso quando foi lá para matá-lo? Deus lhe disse, vai até lá e tira a sua vida. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 4? Abraão sabia que o havia recebido como um dentre os mortos, e estava certíssimo de que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitá-lo, de onde em figura o recobrou. Estão vendo? Disse: esperai aqui. Como vai acontecer, não posso lhes dizer. Podem pensar naquela irmã com um bebê nos braços, e a mãe sentada na cadeira de rodas, um garotinho ali, um papai aqui. Não sei como ele fará isto, não sei mesmo como ele vai fazê-lo, mas vai fazer porque prometeu que faria, baseado na fé de vocês. Ele faz isso para outros, estão vendo? Este menino e eu, o moço e eu, retornaremos. Vede, esperai aqui e iremos adorar. E pôs a lenha sobre o pequeno Isaque, um tipo de Cristo carregando sua cruz. Chegaram ao topo da montanha. E o pequeno Isaque ficou desconfiado e disse: pai? Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: ora, aqui está o altar, aqui está o fogo, aqui está a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ouçam essas palavras agora vindas dos lábios de Abraão. Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Isso significa o sacrifício provido por Deus, Jeová Jiré, o cordeiro provido pelo Senhor. E quando ele amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar, imagine agora que momento foi aquele. Depois de esperar 25 anos por ele, e Deus o fez destruir a única coisa de que ele havia testificado ao longo dos anos. Ele era um opróbrio entre as pessoas, riam dele. E aqui Deus diz: destrói aquilo que te dará a única esperança possível de que a minha palavra vai se cumprir em ti. Eu te dei o menino. Ele está com 12 anos, todos o reconheceram. Ainda te constituí pai de nações, mas vai matar teu filho. Dá para imaginar isso? Deus nos mostrando. Não importa o que alguém diga ou qualquer coisa contrária a essa palavra, recuse-se a olhar para isto. A semente real de Abraão crê nisso. Destrói esse filho. E Abraão deitou ali. Vocês podem imaginar pegando seu cabelinho encaracolado e tirando do rosto, e seus olhinhos castanhos olhando para cima, assim, e seus pequenos lábios trêmulos, ao ver aquela faca de lâmina grande sair de onde seu pai... Pense num pai. Pôs sua cabecinha para trás e puxou sua garganta para trás para que pudesse apunhalá-lo na garganta com esta faca. Em obediência a Deus, não importa o que parecesse, ele disse: recebi-o como um dentre os mortos. Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Ergueu a faca e começou. E o Espírito Santo segurou sua mão, disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: detém tua mão. Disse: agora sei que tu me amas e confias em mim, vendo que que me darias o teu único filho. E mais ou menos naquela hora havia um carneiro preso pelos chifres no deserto, atrás dele. Quero lhes perguntar algo, irmão e irmã. De onde veio aquele carneiro? Vejam, vocês estão lá, há 3 dias de viagem da civilização, no deserto, onde há leões, chacais e todos os tipos de cães selvagens, animais e coisa ali que matariam aquele carneiro sem demora. E vejam, ele está bem no topo da montanha onde não há água. E ele tinha apanhado pedras ali por toda parte, fazendo este altar, e o carneiro não estava lá. Mas quando Deus precisou de um, lá estava. E não foi uma visão. Ele o apunhalou e o sangue escorreu dele. Ele morreu.
Deus o fez existir neste instante, e Abraão o tirou da existência a seguir. Estão vendo? Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. Era impossível o carneiro estar lá. Se alguém sabe de ovelhas na selva, no deserto assim, lá onde todos os animais selvagens e coisas selvagens lá matariam aquele carneiro sem demora, não poderia ter sobrevivido lá. E aqui, no topo da montanha, onde não há água, nem grama, nem nada lá em cima, e ele não estava lá instantes antes, e justo quando Deus precisou daquele carneiro, lá estava. Ele falou, fazendo-o existir. Assim como lhe tinha aparecido lá. Elohim, ele precisava de um corpo. Ele precisava de um corpo para descer à terra. Assim ele apenas juntou a luz cósmica e os petróleos e tais e entrou nele. Vejam, ele é Deus. É assim que ele fará com você, depois que você não for mais do que uma colherada de cinza no pó. Ele ainda falará e você estará lá. Ele chamará seu nome e você responderá. A semente de Abraão, que essa promessa que se cumpriu. Notem, era um carneiro. Agora, se tiverem mais um minuto, gostaria de explicar isto. Sabem, a outra noite não falei disso, nem expliquei à minha igreja. Lembre-se de quando ele confirmou aquele sacrifício, confirmou aquela aliança com ele, pegando uma cabra, pegando uma novilha, bezerra, e as partiu ao meio e pegou um carneiro. Agora, lembre-se, quando a semente real da sua fé, lembre-se, não foi uma fêmea, foi um macho. Foi um macho, a promessa se cumpriu. Notem, um carneiro, ele para cumprir a palavra. Ele é a palavra, esse carneiro, não uma fêmea. Elas foram oferecidas primeiro. Lembre-se, Gênesis 15, as fêmeas, elas foram as primeiras a morrer. Então ele tomou um carneiro. O carneiro foi o último. Ele, carneiro, a palavra provida, não a cabra. A organização, a igreja. Estão vendo? Não a fêmea, a igreja, mas ele, o carneiro. Amém. Por isso, ele nasceu em abril. Não em dezembro, como a igreja romana colocou, o aniversário do Deus Sol, e colocou com o dele, lá em 25 de dezembro, quando tinha os seus circos, se vocês já estudaram a história da igreja, e entende-se que eles o colocaram lá, fizeram era o aniversário do Deus Sol, o solar, quando fica quase imóvel, não há mudança nele por 5 dias, de 20 a 25 de dezembro, eles colocaram o aniversário do Filho de Deus e do Deus Sol na mesma data, comprometendo o cristianismo com o paganismo, colocaram-no em dezembro. Ele não poderia ter nascido em 25 de dezembro. Ora, as montanhas estão cobertas de neve lá na Judéia. Ele nasceu como todos os cordeiros, ele nasceu na primavera, e ele teve de nascer sob o carneiro, porque era um carneiro. E o carneiro era em abril. Exatamente. Ele nasceu sob aquele carneiro. Isso é o que ele era. Ele era o carneiro de Deus. Foi ele lá em cima que tomou o lugar de Isaac. Amém. Vocês não veem isso? Aí está. Mostra aqui claramente. A noiva semente real não será chamada por ela, a igreja, sacrifício da cabra denominacional. Não, mas por ele, a palavra manifestada do carneiro. Pois ele é a palavra e o carneiro, então. Não chamada, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não para o nome dela, mas para seu nome, levaria o seu nome. Oh, que coisa! Então, por que você tem medo disto? Um gentio levaria o nome dele, o carneiro, não o nome dela, a igreja. Não ela, mas ele. Aleluia! A semente real veria isto. Não estão vendo Malaquias 4 se cumprindo? Restaurar a fé original à palavra de Deus. Certamente vocês podem ver isso. Não precisamos deixar mais claro. Larguem essas denominações, homens, voltem a essa palavra. E a voz no último dia e o sinal do último dia é para levar as pessoas de volta à fé original. Malaquias 4 disse isto, de volta à palavra. E ele era a palavra, não ela. Ele, amém. O nome do Senhor Jesus, a palavra vindicada agora pela promessa, a palavra que foi prometida. São João 14:12, também fareis as obras que eu faço. Malaquias 4, o mesmo foi dito lá. Também Lucas 17 nos diz que nos últimos dias a manifestação do mundo será posta bem em ordem, como foi nos dias de Sodoma, e Deus desceria manifestado em carne humana,
e saberia o segredo dos homens. Jesus disse isso, e aconteceria nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, no fim do mundo. Vejam, não é a igreja, una-se a isto, una-se aquilo. É ir a Ele. Foi isso que a semente de Abraão recebeu ali. O sacrifício oferecido em vez de sua semente literal. E quanto à sua semente espiritual, amém. Sua semente real, a semente rainha, amém. Se vocês pudessem tão só ver isso. Lembre-se, o que é isso? É carne e espírito se unindo, tornando-se um. Veja em Mateus capítulo 3. Aqui estava em carne o Filho de Deus nascido da Virgem, saindo da cidade, foi até João Batista, e lá estava ele, de pé na água. A Bíblia disse, a palavra do Senhor sempre vem ao profeta, está certo? E João era profeta. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos, mas aqui estava ele, um profeta em pé ali, e estava profetizando que Jesus viria, e esteve no deserto. Ele esteve no deserto e ele disse que viu um sinal. Deus lhe disse que aquele sinal seguiria aquele Messias quando ele viesse. Ele disse, ele se encontra no meio de vós, em algum lugar agora. Há um entre vós, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele se manifestará um dia destes, e quando se manifestar, então eu diminuirei e ele aumentará. Aconteceu de ele olhar e ver aquele sinal. Ele disse, aqui vem ele agora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O velho pregador batista, Dr. Davis, que me batizou no companheirismo da igreja batista, comentou isso comigo uma vez. Ele disse, sabe o que aconteceu lá, Billy? E eu disse, não sei, doutor. Ele disse, o que aconteceu foi isto. João nunca tinha sido batizado. Disse, João batizou Jesus, e então Jesus se voltou e batizou João. Eu disse, eu não sei não. Então eu continuei orando sobre isso. Uma noite, numa visão, era isto. Estão vendo? Ele Jesus nunca batizou João. Ora, o quê? Ele disse, eu careço ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora. Nota esses dois olhos, dois homens principais na terra. Lá estava Deus, aqui estava seu profeta, e a palavra vem ao profeta. Se a palavra está em carne, irá ao profeta, não importa onde esteja, ela irá ao profeta, tem de ir. A palavra disse que sim. Não, e aqui vem. Ele era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui vem a palavra, o profeta, ali mesmo, na água, para cumprir e vindicar sua profecia. Amém? Ei-lo ali e aqui, aqueles dois olhos se encontram, um o profeta e o outro a palavra. E ele, João, humilde perante ele, disse, eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Ele disse, deixa por hora, porque assim nos convém. Cabe a nós, vejam, convém cumprir toda a justiça. João, que era profeta e conhecia a palavra, porque a palavra vinha a ele sabia que aquele era o sacrifício. E segundo a lei, o sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Exatamente. Ele batizou Jesus porque ele era o sacrifício vindouro. Antes que pudesse ir à sua vida pública, ele tinha de ser batizado, porque o sacrifício deve ser lavado antes de ser apresentado. Amém? E ele o batizou. E quando fez, ele saiu logo da água. E ergueu os olhos e viu o Espírito de Deus como uma pomba, e uma voz vindo dele disse, este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Deus e o homem se tornam um. Adão e Eva eram um no princípio, e quando ele os separou, ela caiu, porque por causa da palavra. Ela deixou a palavra, ela caiu. Cada era da igreja também caiu, por interpretar mal a palavra, deixando que o intérprete, que Satanás, que a interpretou para Eva, certamente que isso não pode estar certo, certamente todos esses não podem ser, isto não pode ser, sim, eu sei, certamente. Mas se Deus disse assim, isso faz que seja assim. Não há nada que certamente nisso. Você tem de nascer de novo, você tem de receber o Espírito Santo, é isso ou perecer, notem. E aqui ele entrou, Jesus e Deus se tornaram um, eles se uniram, como no Éden, onde Adão e Eva estavam no princípio, o mesmo Espírito, o nome deles era Adão, estão vendo? Ele era ambos, Adão e Eva, juntos,
E quando foram separados para passar pelo teste, o que aconteceu? Eva caiu devido à palavra. Essa era a palavra. Adão saiu atrás dela para redimi-la, mas não conseguiu. Ele não era digno de redimi-la. Em seguida veio o segundo Adão para redimir a igreja, que estava em sombra e tipo. Agora, tão certo quanto Adão e Eva tinham de ser o mesmo Espírito, Cristo e a igreja têm de ser o mesmo Espírito, o mesmo ministério. Também fareis as coisas que eu faço. Estão vendo o que quero dizer? Eles tiveram de se unir, carne e sangue. E Deus tiveram de se unir e ser um só Espírito. E Jesus Cristo e sua igreja são um só Espírito. Como pode a igreja negar a criação? Como pode a igreja negar o que Cristo lhes disse para fazer? Como podemos negar isso e então dizer que somos de Cristo? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será dado. Eu sou a videira, vós as varas, e a vida que está na videira vai para a vara para produzir fruto. Produtoras de fruto. E todo galho que não produz bons frutos é cortado. Foi assim que as organizações fizeram, quebraram-na, misturaram a palavra, e assim começaram. E uma começou desse jeito, e outra daquele jeito, e de repente um monte de modernistas entra e põe sua ideia nisto, e de repente então é só um monte de Babilônia. Ele corta isso. Nunca uma organização que se levantou ficou sem cair, e cada uma que caiu nunca voltou. Nisso eu desafio qualquer um. Sim, Senhor, vocês conhecem a história. Nunca houve uma. Deus, tão logo eles se organizam, ele as coloca na prateleira e isso termina aí. Ele toma um homem de algum outro lugar, o traz, com certeza. Notem nisto agora, eles têm de se tornar um. Então Jesus disse, a vida que está nele estará em sua igreja. E aqui está exatamente o que ele prometeu nos últimos dias, que a vida que estava em Cristo, se manifestará nos dias em que o mundo estiver numa condição de Sodoma igual ao como o que está agora. Não consegue ver, irmão e irmã? De que adianta unir-se à igreja se você não tem Cristo em sua vida e Cristo identificando em sua vida? Vejam, é isso. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ele disse isso. Como você poderia dizer isso se não for? Como pode afirmar pertencer a Cristo? Você diz, irmão Brana, como acha que vai conseguir que as pessoas aceitem isso nesse dia intelectual em que tudo é denominação? Perguntei a uma mulher, não faz muito tempo, você é cristã? Em um hospital. Ela disse, quero que saiba que acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse algo a ver com o cristianismo. Fui orar por outra mulher e outra senhora estava deitada lá doente. Ela e seu filho, e eu disse, senhora, poderia, sim, eu disse, eu a conheço, é a senhora Oliver. Ela disse, sim, irmão Brana. Ela disse, tenho estado muito doente, irmão Brana, o médico não consegue encontrar o que há de errado comigo, poderia orar? Foi por isso que o chamei. Eu disse, claro, irmão Oliver. Disse, poderia inclinar a cabeça? Disse, espere aí, puxa essa cortina. E eu disse, bem, está bem. Disse, só vou orar. A senhora é cristã? Ela disse, somos metodistas. Bem, eu disse, não foi isso que lhe perguntei. Perguntei-lhe se é cristã. Ela disse, puxe essa cortina. Vejam, isso é tão limitado. Como a pessoa pode chegar a ser assim? Isso é escuridão e trevas, diferença denominacional, separando-os das bênçãos de Deus. Isso existe em todas as denominações, isso mesmo. Irmão, não vá a ela, aceite a ele. Não tome o nome dela, tome o dele. Veja, tome o seu nome. Você diz, irmão Brana, como vai fazer isso ficar entendido hoje? Como vai fazer? Ele fez a promessa de que o faria. Disse, não temas, pequeno rebanho, vosso pai agradou dar-vos o reino. Como ele vai fazer isso? Ele ainda é Jeová Jiré? Ele ainda é Jeová Jiré. Deus pode prover para si uma igreja. Destas pedras ele pode suscitar filhos a Abraão. Com certeza pode. Ele é Jeová Jiré. Você diz, vai funcionar? Com certeza, Deus prometeu. Acha que vai funcionar? Eu não posso, mas ele o fará. Eu não sou responsável por fazer o que ele faça. Sou apenas responsável por pregar isto. Cabe a ele confirmar isto. É ele. Se eu ficar do lado da verdade, ele a cumprirá. Ele provou isso e o fará. Você diz, está muito escuro.
Sim, sei que está muito escuro. E todos os eclesiásticos entrando nesta grande organização, há uma matança. Então, o que você vai fazer quanto a isso? Faz-me lembrar de uma pequena história. Acho que vou contá-la pouco antes de encerrar. Lá em Carlsbad, aqui no Novo México, tem as cavernas lá, vocês sabem. E eles têm de descer uns 1.600 metros no interior delas. Nunca gostei dessas coisas. São sempre como uma toupeira na terra. E desceu lá e, fica escuro como a meia-noite ali. E havia certa garotinha, talvez como aquela pequenina ali. E seu irmãozinho estava ali, aqui, de lado, com um guia que os estava levando para baixo. Então estavam nesse lugar escuro e havia luz naquela hora. Todas as luzes estavam acesas. E certo homem só para... O guia foi sem ser notado até a luz, e esse garotinho o acompanhou, observando o guia. Então o guia chegou ali e pegou um certo interruptor e desligou. Que coisa! Aquilo é que foi escuridão, a 1.600 metros abaixo da terra. Vocês sabem, tão escuro que nem dava para acenar a mão, não dava para ver nada. E aquela garotinha gritava com toda a força, dava pulos e gritava tão alto quanto... E no meio de toda a gritaria, o garotinho de pé ao lado disse: irmãzinha, irmãzinha. Ela disse: o que quer, irmãozinho? Disse: não tenha medo, há um homem aqui que pode acender as luzes. Há um homem aqui que pode acender as luzes. Ele é Jeová Jiré. Estão vendo? Há um homem aqui que está entre nós esta noite, o Espírito Santo. Ele pode acender as luzes. Ele é a palavra, um homem aqui que pode acender as luzes. Não sei como ele o fará, não compete a mim saber, mas ele sabe como ligar o interruptor. Ele fez a promessa. Ele a fez lá, quando Abraão estava com a faca acima da garganta de seu filho. Ele acendeu a luz. Sim, ele pode acender a luz de novo esta noite. Inclinemos a cabeça por um minuto. Deus ajude que ele ligue esse pequeno interruptor no seu coração. Amigos, essa semana vocês viram o grande Espírito Santo entre nós. Não há dúvida quanto a isso. Mas deixem essa pequena luz ser ligada esta noite. Não perca isto, meu irmão e irmã. Creio que só com este pequeno capítulo aqui de Abraão ficou provado, ligando várias partes de Gênesis a Apocalipse, foi provado em que hora estamos vivendo. Cristo rejeitado de novo em nossa nação, terremotos em vários lugares, Sodoma e Gomorra, a igreja e sua condição, formando exatamente a imagem da besta. Todas essas coisas acontecendo, como a Bíblia disse, e vocês sabem disso. Estão vendo? Agora, sem esta grande experiência com Cristo, se a vida de Cristo entra em você, agora, olhe para você mesmo no espelho de Deus e veja se pode se identificar esta noite. Se tivesse vivido nos dias de Noé, na época do dilúvio, com que lado você se identificaria? Se tivesse vivido nos dias de Moisés, de que lado estaria? Se tivesse vivido nos dias de Cristo, quando todas as igrejas estavam contra ele, ele teve de ficar sozinho lá, e as coisas que ele fez, a única coisa era Deus com ele, era a única coisa. Inclusive quase todos os seus discípulos se afastaram dele, mas de que lado, na sua condição atual agora, onde você estaria? De que lado estaria? De que lado estaria neste momento, quando o vir de novo bem entre nós? Agora ele está aqui e pode acender a luz no seu coração e encher sua vida com o Espírito Santo. Quantos aqui agora, de cabeça inclinada e o coração também, querem orar comigo só por um momento? Agora, Pai Celestial, sabemos que Tu não vens e fazes coisas só para mostrar que podes fazê-las. Tu as fazes com um propósito. E Senhor, essa semana senti-me guiado a esperar até este minuto, este momento preciso, para que eles vissem primeiro que a palavra está confirmada. Está além de qualquer dúvida agora. E este personagem, Abraão, ao qual todos os personagens da Bíblia estão diretamente ligados, e vemos onde nos encontramos agora. Pai, com palavras entrecortadas, mas é o melhor que pude fazer. Rogo agora que o grande Espírito Santo que está aqui, que conhece o segredo de cada coração, fale a esse coração agora mesmo. Faz isso, Senhor,
Fala àquele que não iria, se tu viesses esta noite, se a porta fosse ser fechada hoje à noite, se morresse a caminho de casa, ou fosse atropelado por um carro e morresse, fosse encontrado morto na cama de manhã, não seria salvo. Ó Deus, por favor, não permitas que nenhum deles vá assim. Se eles só se unir à igreja, Senhor, que não tenham vergonha de dar um passo à frente e pedir a Deus um enchimento do seu Espírito, para que tua vida entre neles. Se não puderam compreender estas coisas, tampouco puderam os discípulos, mas esperaram até o Espírito Santo ser derramado. Então eles entenderam e escreveram a Bíblia. Rogo, Pai, agora que tu fales com cada coração, e que saibam que o homem que pode acender a luz está bem à porta do coração deles. De cabeça inclinada agora, quantos aqui querem ser bem sinceros e dizer: irmão Branham, eu sei que não estou certo com Deus. Quero que ergam a mão. Mantenha a cabeça inclinada, todos, mas ergam a mão. Não estou certo com Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe, sim. Eu, as mãos, sei que não estou certo com Deus. Vejo, o que estou tentando fazer é achar favor com Deus para este grande culto de cura amanhã. Se tão só conseguir favor, eu creio que não restará nada que Deus não curará. Se eu tão só puder fazer com que as pessoas creiam. Agora, vocês têm o batismo do Espírito Santo e sabem que esse é o azeite. Se não tinha o azeite na lâmpada, não entrava. E vocês já ouviram falar de um tempo assim nos jornais, onde presbiterianos, luteranos, olha a revista dos homens cristãos de negócios, luteranos, presbiterianos, até os católicos, estão procurando encontrar o batismo do Espírito Santo. Há centenas. E queria saber se aqueles homens de negócios do Evangelho completo estão cientes que não receberão. A Bíblia disse: quando elas vieram, disseram: dai-nos do vosso azeite, disseram. A virgem adormecida se deu conta que tinha tido todo aquele tempo para conseguir azeite, mas não conseguiu. Assim, quando o noivo estava prestes a chegar, disseram: dai-nos do vosso azeite. Disseram: só temos suficiente para nós mesmas, e de comprar daqueles que vendem. E enquanto estavam fora, o noivo chegou, e a noiva entrou, e foram lançadas nas trevas exteriores, para despertar e ver que o arrebatamento tinha passado, e foram deixadas onde haverá choro e pranto, o período da tribulação e ranger de dentes. Meu irmão, irmã, esta noite, meu amigo, se não tem o Espírito Santo, quer ou convicto o suficiente para saber que deveria tê-lo, quer levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Branham, creio que estamos na presença de Deus, ore por mim, eu não tenho o Espírito Santo. Deus abençoe. Vejam, só as mãos, por toda parte. Vocês o querem então? Agora, vocês metodistas e batistas e tal, há muito fanatismo que segue qualquer mensagem. Agora, vocês luteranos, eu estava lendo a história de Martinho Lutero, um dos livros que escreveram sobre ele, aqui não faz muito. Disseram: não foi tão misterioso que Martinho Lutero pôde protestar contra a Igreja Católica e passar impune, mas que manteve a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento? E assim vai, há uma multidão mista em cada reavivamento. Vocês sabem disso. Mas agora, lembre-se, isto só indica que há um real. Quando vê um dólar falso ou alguém está fazendo de conta que tem algo, apenas lembre-se de que há um genuíno do qual foi feito. Senão, é o original. Estão vendo? Por isso, você sabe que esse não pode ser original. Então, tem de haver um original. E esse original é o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que está aqui, que agora mesmo conhece cada segredo do seu coração. E agora vou lhe perguntar, se ouviram esses testemunhos de todos os tipos de coisas que estão sendo curadas, e como o coração das pessoas foi dado a conhecer ao longo dessa semana, e vocês, é Ele falando com vocês, é Ele. Queria saber se creem, se eu orarem por vocês, que os ajudaria. Lembre-se, o Espírito Santo foi dado pela imposição de mãos. Pedro, depois que Filipe foi a Samaria e batizou todas as pessoas lá em nome de Jesus Cristo, ainda assim,
Pedro foi, ele lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre elas. Estão vendo? Agora, se vocês creem nisso, eu queria saber se viriam até aqui, todos que não são salvos ou não têm o Espírito Santo, viriam aqui e ficariam aqui só um minuto, permitiriam que eu orasse por vocês. Se você vier do corredor, não importa onde esteja, fique aqui, venha até aqui e deixe-me orar com você só por um momento. Deus os abençoe. Agora, todos cantem agora quase persuadido, por favor. A irmã Downing aqui, por favor. Muito bem. Não querem vir aqui, meus irmãos? Deus abençoe, meu irmão. Todos bem quietos agora, orando. Este pode ser um momento crucial, pode significar a diferença entre a morte e a vida para muitas pessoas. Todos estiveram aqui essa semana? Viram o Espírito Santo, o que ele fez esta semana entre as pessoas? A receber Cristo. Oh, ele está agora. Alguma alma não quer vir sem Deus, sem o Espírito Santo? Você diz, eu pertenço à igreja, irmão Branham. Isso é o que? Não é do que estou falando. O que quero dizer é, você está cheio do Espírito de Deus? Você nunca encontrará um dia mais conveniente do que este instante, quando Jesus Cristo se identificou entre nós. E se você morresse antes do amanhecer? E então você não pode chamar. Não quer vir agora enquanto ele está chamando? Isso mesmo, continue vindo. Venha, venha hoje. Quase persuadido. Não se volte. Quer vir agora? Sei que algo em meu coração me diz que há alguém resistindo. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Anjos estão perto. Orações se elevam de corações tão afetuosos. Oh, você que vaga, vem! Agora bem, ouça, amigo. Você crê que o Espírito Santo, no decorrer dessa semana, provou o que ele fala aqui? Vejamos sua mão. Deveria haver muito mais, ou mais. Tenho esse sentimento, vejam. Ele não está. Ainda há algo errado. É melhor vir. Lembre-se, não posso forçá-la a vir contra a sua vontade própria, mas creio que esse talvez seja o momento em que tudo o que tem esperado poderia estar prestes a acontecer agora. E esta poderia ser, espero que não, pode ser a última vez que você seja chamado. Lembre-se, ele não vai contender para sempre, ele chamará. Então, se afastará de você, para nunca mais voltar. Por que não vem nesse instante? Não quer vir aqui e representar-se diante de Deus? Diga, vou ficar de pé, vou pegar o caminho, não estou com vergonha, pertenço à igreja, mas quero que o mundo inteiro saiba que estou pronto para receber Cristo no coração, o Espírito Santo. Estou indo agora para fazê-lo. Estou pronto para me acertar, ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira dama, um verdadeiro homem. Você não vem? Vamos esperar. Venho aqui, isso mesmo. Nas galerias e do corredor, venha aqui, tome sua posição. Amigo, talvez eu nunca mais o veja deste lado do grande tempo. Mas se não, lembre-se, serei inocente agora. Cristo também. Ele se identificou com você. Você o verá fazer o mesmo daqui a pouco. Muito bem, agora venha, ocupe sua posição. Ora, você diz, irmão Branham, está me julgando? Não, não estou. Estou julgando esse sentimento que está em mim, vejam. Há algo aqui que diz, oh, tem mais, tem muitos mais. Estão vendo? Agora você diz, bem, eu me uni à igreja, irmão Branham, sou pentecostal, eu não estou dizendo isso, amigo, não estou perguntando isso de modo algum. Estou perguntando, você tem a vida de Cristo? E você diz, irmão Branham, eu falei em línguas. Oh, isso é bom, mas isso ainda não é o que eu estou perguntando. Você diz, irmão Branham, nunca fiz mal a ninguém. Ainda não é isso que eu estou perguntando. A vida de Cristo está em você? Não se arrisque, amigo. Não faça isso. Será quando a morte chegar, então será tarde demais. Não faça isso. Por favor, não faça. Agora, temos tantos aqui agora, terei de abrir um pouco de espaço para mais alguns. Vou orar por esses e para que assim possamos entrar numa sala ali, para que possamos impor as mãos neles, para receber o Espírito Santo. E então vamos orar agora por estes.
Incline a cabeça só por um momento. Nosso Pai Celestial, aqui estão esses inclinados aqui, que são homens e mulheres, são pessoas destinadas à eternidade. Elas têm de partir, sabemos disso. E vemos terremotos e o mundo na posição em que está agora, e ver o Cristo vir a nós e fazer as coisas que está fazendo, e ver a mensagem, a palavra sair, e então vê-lo vir logo em seguida e vindicá-la como a verdade, sabendo cada segredo do coração. E essas pessoas agora vieram à frente para tomar uma posição. Não poderiam ter feito isso sozinhas. Vieram porque foram guiadas a vir. E Pai, ofereço oração por elas aqui mesmo. Não só para a salvação delas, mas para serem salvas, mas para serem cheias do Espírito Santo. Concede, Senhor, que cada um aqui em pé seja cheio do Espírito, e que daqui se espalhe um reavivamento por esta região, que sacuda esta comunidade e toda esta região nos arredores. Concede, Senhor. E cada igreja, metodista, batista, presbiteriana, igreja de Cristo, luterana, qualquer que seja, que venham ao reavivamento, Senhor, dessas pessoas retornando ao verdadeiro Espírito Santo, manifestando Deus em suas vidas. Concede, Pai. Elas são tuas agora, e as ofereço a Ti. Agora vamos recebê-las e impor as mãos nelas, Senhor, para que receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus.